Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para fazer uma rápida revisão para a nossa primeira avaliação de ciências e também para algumas orientações. A nossa avaliação terá como objeto de estudo a estrutura do planeta e a litosfera, que se encontra no capítulo 1 do livro de vocês. E vocês farão essa avaliação aí no mesmo formato da nossa primeira atividade, que foi feita online. Diferentemente da primeira atividade, a avaliação tem um prazo curto aí para que vocês façam. O prazo é de 24 horas, então não deixe para responder mais tarde, pois problemas com a internet podem aparecer e isso aí vai gerar prejuízos para vocês. Outro ponto que eu gostaria de destacar é muito cuidado com o plágio. O plágio, além de ser crime, vai configurar aí na nota 0 de vocês. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é plágio, professora? Plágio é quando eu pego a resposta de um colega e copio da mesma forma que ele, ou quando eu pego algo da internet e da mesma forma que está lá, eu coloco na minha avaliação. Isso daí é plágio, é usar da resposta de alguém. Então, se o seu colega pedir, por exemplo, para você mandar a foto aí das suas respostas, não mande, pois você estará colocando em risco aí a sua nota e a nota do seu colega automaticamente. Outra questão é tenham muito cuidado com a questão ortográfica. Percebo aí nas atividades que falta um pouco mais de atenção quanto a isso. Sobre a revisão, eu gostaria de dizer para vocês que os vídeos ainda estão disponíveis, as videoaulas. Então, assim que terminar de assistir a este vídeo, volte lá na disciplina e assista os vídeos, releia as atividades, olhe aí os gabaritos para que vocês possam ir bem na avaliação. Alguns pontos mais importantes que eu creio que vocês devem se atentar quanto à avaliação são os seguintes pontos. Você sabe qual é a estrutura interna da Terra? Sabendo disso, vamos para a próxima questão. E a estrutura externa da Terra, você sabe? Lembra lá das camadas externas? A hidrosfera, a atmosfera, a biosfera e as demais? Pronto. Próxima questão que eu quero que vocês se atentem são do que as rochas são formadas? Vocês sabem do que? Lembra lá alguns dos principais tipos de minerais? Tentem memorizar aí, aprender na verdade quais são os principais tipos de minerais. Por exemplo, no granito nós temos o feldspato, o quartzo, a mica. São alguns dos minerais aí que correspondem ao granito. Aí aprendam aí alguns exemplos de minerais e também do que as rochas são formadas. Outro ponto é, as rochas, elas têm uma divisão de 3 partes, onde nós temos as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas. Então, aprendam quais são esses tipos e a principal diferença ou as principais características de cada um desse tipo de rocha. Outra coisa importante é os fósseis e também entender a ligação entre as rochas e os fósseis. Por que os fósseis são importantes para nós seres humanos? O que ele nos ajuda, por exemplo, a entender o processo de evolução? Por que muitos animais não são fossilizados? Também é uma questão para vocês revisarem aí, porque já tem as atividades e nas videoaulas. Outra coisa, entender os principais períodos geológicos. Por exemplo, nós temos aí a divisão em éons, em eras, em períodos, em tempos. Então, entender aí os principais éons e eras também é importante para avaliação. Outro fato importante para que vocês estudem aí são os recursos minerais. Quais são os exemplos de recursos minerais? Cite aí, por exemplo, algum exemplo desse recurso mineral. Outro fato que vocês devem se atentar aí, foi na última aula que eu creio que nós vimos aí,
foi sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis. Algum exemplo de recurso não renovável vocês saberiam me dizer? E recurso renovável, o que isso tem a ver aí com a nossa vida, o nosso cotidiano? No que é que o ser humano interfere nisso? E, por exemplo, a exploração aí dos recursos renováveis e não renováveis tem algum fator ecológico, por exemplo, está causando algum desequilíbrio, essa constante transformação aí que o ser humano está fazendo na natureza? Pronto, esses pontos são os pontos mais importantes que vocês deverão se atentar aí para irem bem na nossa avaliação. Então, eu desejo a vocês aí um bom estudo, volte lá na nossa disciplina e faça aí uma revisão de tudo que já foi falado, foi dito, foi mostrado. Então, para hoje é isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.